Era uma manhã comum, dessas que parecem iguais a todas as outras. O céu ainda carregava um tom suave de azul e o sol surgia devagar entre os prédios, iluminando as ruas com uma luz tímida. As pessoas passavam apressadas, cada uma presa em seus próprios pensamentos, sem perceber os pequenos detalhes ao redor. No meio daquele cenário rotineiro, caminhava Rafael, com os ombros levemente curvados e a mente pesada. A vida não estava fácil para ele. As contas se acumulavam sobre a mesa, o aluguel já estava atrasado, e a geladeira em casa quase sempre vazia. Enquanto caminhava distraído, olhando para o chão e chutando uma pequena pedra que surgia em seu caminho, algo diferente chamou sua atenção. Não foi um som nem um movimento. Foi apenas um detalhe fora do lugar. Ali, próximo ao meio-fio, estava uma carteira. Rafael parou imediatamente. Olhou ao redor por instinto. Algumas pessoas passavam, outras estavam longe demais para notar qualquer coisa. Ninguém parecia procurar por algo perdido. Ninguém parecia ter deixado aquilo ali. Seu coração acelerou. Ele se aproximou devagar, como se estivesse com receio de que alguém surgisse de repente dizendo que aquilo tinha dono. Mas nada aconteceu. Então, com um movimento cauteloso, ele se abaixou e pegou a carteira. Era de couro, bem conservada e surpreendentemente pesada. Ao segurá-la, sentiu um frio leve na barriga. Aquilo não parecia vazio. Muito pelo contrário, com as mãos levemente trêmulas, ele abriu a carteira. E naquele instante, seu mundo pareceu parar. Lá dentro havia muito dinheiro. Notas organizadas, dobradas com cuidado, ocupando boa parte do espaço. Mais do que ele havia visto de uma só vez em muito tempo. A primeira ideia veio como um impulso inevitável. Isso pode resolver tudo. Ele pensou nas contas atrasadas, no aluguel prestes a vencer, nas noites em que dormia preocupado com o dia seguinte. Pensou na possibilidade de, finalmente, respirar um pouco aliviado. Mas então, algo interrompeu aquele pensamento. Dentro da carteira, além do dinheiro, havia documentos. Rafael puxou um deles com cuidado. Era um RG. Havia um nome, uma foto, uma história ali. Aquela carteira não era apenas um objeto perdido, pertencia a alguém. Alguém que naquele momento talvez estivesse desesperado procurando por aquilo. Ele engoliu seco. O peso em suas mãos parecia ter aumentado. De um lado, a necessidade gritava cada vez mais alto, lembrando-o de tudo que ele estava passando. Do outro, sua consciência começava a cobrar uma decisão. Rafael fechou a carteira lentamente e a segurou com firmeza. Ele poderia simplesmente ir embora e ninguém jamais saberia. Mas ele saberia. Respirando fundo, ainda indeciso, ele guardou a carteira no bolso e voltou a caminhar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se carregasse não apenas dinheiro, mas uma escolha que poderia mudar tudo. E naquele momento ele ainda não sabia qual caminho seguir. Rafael continuou andando, mas agora cada passo parecia mais lento, mais pesado. A carteira em seu bolso não era apenas um objeto. Era como se carregasse um dilema inteiro ali dentro. Ele sentia o volume contra a perna, lembrando-o a cada segundo da escolha que precisava fazer. A cidade seguia normalmente ao seu redor. Carros passavam, pessoas conversavam, lojas abriam suas portas, mas para ele tudo parecia distante, abafado. Sua mente estava completamente focada naquele conflito. Ele tentou pensar de forma prática. "Eu preciso disso", murmurou para si mesmo, quase indefesa. E não era mentira. Ele realmente precisava. Não era luxo, não era ambição, era sobrevivência. Pagar contas, comprar comida, ter um pouco de paz. Por alguns instantes, ele chegou a imaginar como seria chegar em casa com aquele dinheiro. Poder abrir a geladeira sem preocupação. Mas então, outra imagem surgiu em sua mente. A do dono da carteira. Um desconhecido, é verdade, mas alguém real. Alguém que tinha nome, rosto, história. Rafael lembrou da foto no documento. Lembrou do cuidado com que o dinheiro estava organizado. Aquilo não parecia dinheiro perdido ao acaso. Parecia importante. E se essa pessoa também estiver precisando disso? Pensou. Essa ideia foi como um golpe. Ele diminuiu o ritmo até parar completamente em uma esquina. Passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Rafael então tirou a carteira do bolso novamente. Olhou ao redor mais uma vez, como se esperasse
que alguém aparecesse reclamando por ela. Mas nada, apenas a rotina indiferente da cidade. Ele abriu a carteira com mais calma dessa vez. Observou os documentos com atenção. Nome completo, data de nascimento e um endereço. Seus olhos ficaram fixos naquele detalhe por alguns segundos. Era uma escolha. Ficar com o dinheiro ou devolver tudo. Simples de dizer, mas extremamente difícil de fazer. Ele respirou fundo, sentindo o peso daquela decisão como nunca antes. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre quem ele escolheria ser naquele momento. Por alguns segundos, a tentação voltou com força. Ninguém vai saber. Mas dessa vez, a resposta veio diferente, mais firme dentro dele. Eu vou saber. Rafael fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, algo havia mudado. A dúvida ainda existia, mas já não dominava completamente. Ele guardou a carteira outra vez, mas agora com um propósito começando a se formar. Sem pensar muito mais, mudou sua rota. Ao invés de seguir para casa, virou na direção indicada no documento. O endereço não ficava tão longe dali, talvez alguns minutos de caminhada. Ainda havia incerteza, ainda havia medo. Afinal, ele estava abrindo mão de algo que poderia ajudá-lo muito. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação diferente começava a surgir dentro dele. Algo mais leve. Algo que ele não sentia há muito tempo. E mesmo sem saber exatamente o que encontraria ao chegar lá, Rafael decidiu seguir em frente. Rafael caminhava em direção ao endereço indicado com o coração apertado, mas estranhamente mais leve do que antes. Cada passo parecia confirmar a decisão que ele havia tomado, mesmo que ainda houvesse dúvidas e inseguranças dentro dele. As ruas começaram a mudar à medida que ele se aproximava do local. As casas eram simples, algumas com pintura desgastada, outras com portões improvisados. Aquilo chamou sua atenção. Pela organização da carteira e pela quantia em dinheiro, ele havia imaginado algo diferente. Parou em frente ao número indicado. Respirou fundo. Por um momento hesitou. Ainda dava tempo de ir embora. Ainda dava tempo de fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas algo dentro dele já não permitia mais voltar atrás. Rafael então bateu palmas, anunciando sua presença. Alguns segundos se passaram até que a porta se abrisse lentamente. Quem apareceu foi uma senhora de aparência simples, com os olhos cansados, mas atentos. Ao ver Rafael, ela demonstrou certa surpresa. "Pois não?" perguntou com cuidado. Rafael engoliu seco, um pouco nervoso. "Desculpa incomodar. Eu encontrei isso na rua", disse, estendendo a carteira. A reação foi imediata. A mulher levou a mão à boca, visivelmente emocionada. "Meu Deus!" sussurrou ela, pegando a carteira com as mãos trêmulas. Antes mesmo de abrir, ela já parecia saber que era aquilo que estava procurando. "Eu achei que tinha perdido para sempre." Rafael permaneceu em silêncio, observando. A senhora abriu a carteira rapidamente, conferindo o conteúdo com pressa. Quando viu que tudo estava ali, o dinheiro, os documentos, ela deixou escapar um choro sincero, daqueles que vêm do fundo da alma. "Você não faz ideia do que isso significa", disse ela com a voz falhando. Rafael sentiu algo apertar no peito. "Era o dinheiro do tratamento do meu marido." Continuou ela. "Eu tinha acabado de sacar." Se eu perdesse isso, ela não conseguiu terminar a frase. Naquele instante, tudo fez sentido. Todo o conflito, toda a dúvida, toda a luta interna que Rafael enfrentou, encontrou resposta ali diante dele. Se ele tivesse tomado outra decisão, aquela história teria sido completamente diferente. E talvez irreversível. A senhora, ainda emocionada, segurou as mãos dele com força. "E obrigada. De verdade. Que Deus abençoe muito a sua vida." Rafael apenas assentiu, sem conseguir dizer muito. Um nó se formava em sua garganta. Ele não havia ganhado dinheiro. Não havia resolvido seus próprios problemas. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo que há muito tempo não sentia. Paz. Uma paz silenciosa, profunda, que nenhum dinheiro poderia comprar. Ao se despedir e começar a caminhar de volta, Rafael percebeu que, apesar das dificuldades ainda existirem, algo dentro dele havia mudado. Ele ainda tinha contas, ainda tinha desafios. Mas agora também tinha certeza de quem era.
E naquele dia, ao encontrar dinheiro na rua, ele não mudou apenas o destino de outra pessoa, ele mudou o seu próprio.